ainda vem domingo, vai estar muito legal. Tá bom, gente? Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 3, o culto começa. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, o capítulo 3. Quero só ver, hein? Quero só ver. O verso que nós vamos ler é o verso 8, mas antes de nós fazermos a leitura, eu queria que você orasse comigo mais uma vez para nós pedirmos a guia, a orientação do Espírito Santo para esse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado porque Tua palavra está aberta, nós vamos fazer a leitura bíblica, só que com a nossa mente cansada, distraída, sobrecarregada, falha do jeito que nós somos incapazes de compreender as coisas espirituais. Se não for a pessoa do Espírito Santo ao nosso auxílio, nós sairemos daqui muito vazios essa noite. Por isso clamamos pela presença do Espírito Santo, clamamos para que Ele nos dê entendimento, clamamos para que Ele nos faça compreender a Tua palavra, gravá-la em nosso coração, mas acima disso também pedimos para que Ele nos encha do Teu poder, para que possamos colocar em prática o que vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Antes da leitura, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está, obviamente, em uma igreja. O que é uma igreja para você? O que você pensa a respeito da igreja? O que é isso? Será que igreja é um prédio? Será que igreja é um salão bonito, aconchegante, como nós temos aqui, com um ar-condicionado, uma boa estrutura de som, de iluminação, projeção? Será que é um lugar onde tem bancos almofadados, ou de plástico, ou de metal, um púlpito? Será que isso é igreja? Será que há coisa maior? Será que isso são palavras que definem a igreja? Há ainda pessoas que dizem que a igreja é o conceito que ela carrega em si, que a igreja não é só a estrutura física, o prédio aonde eu e você estamos, mas a igreja é a tradição, a igreja é a denominação, a igreja é os costumes e a busca por Deus. A grande realidade é que Deus sempre quis habitar com o ser humano, sempre. E essa habitação ao longo de toda a história do nosso planeta, ela se deu de algumas formas, e é sobre isso que nós vamos ver na palavra do Senhor Deus. Então, hoje, o título da mensagem é O Templo Não é a Igreja. O que é a igreja? Esse é o título do sermão de hoje. O templo não é a igreja. Então, o que é a igreja? É isso que nós vamos ver. Com Gênesis 3, o verso 8 aberto, e tendo sido feita essa consideração inicial, a gente já é capaz de já compreender um pouquinho do verso 8. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da sua presença, da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui, já no início da Bíblia, a palavra de Deus já vai deixando muito claro uma coisa: Deus se fazia presente na criação. Deus não só se contentou em criar, mas em se envolver no plano da criação, mas Deus, depois de ter criado, esteve presente. Então, como eu sempre disse aqui em alguns sermões, fizemos até uma semana de oração, a semana do Calvário foi sobre esse tema. Eu já disse para vocês, Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Deus não é um Deus omisso, mas é um Deus que se compromete, que se mostra, que se revela. É um Deus que quer estar com a sua criatura. E no início da palavra do Senhor Deus, já vai nos falar que Deus fazia isso de forma presencial. Ele mesmo vinha falar com quem ele amava. Ele mesmo vinha se amostrar, para a sua criação. E aqui eu já quero abrir um parênteses para você prestar bem atenção agora, por favor, não se distraia. Qual é o parêntese? Deus não manda recados. Não manda. Quando Deus quer se mostrar, Ele se revela.
ele deixa muito nítido o plano dele para a minha vida e para a sua. Ele realmente mostra o que ele quer. Deus não deixa subentendido para a gente tentar adivinhar as coisas que ele está querendo causar e provocar na minha vida. Ele não deixa uma mensagem subliminar. Eu tentei te falar, mas você não conseguiu entender o que eu quis dizer. Deus não faz isso. Quando Deus diz, quando Deus se revela, se revela. Só que esse texto vai dizer que Deus se revelou, mas o homem fez o quê? Se escondeu. Então, antigamente, lá no início de tudo, Deus vinha presencialmente e se revelava aos homens. Depois, a Bíblia vai dizer em Gênesis 28, abra lá sua Bíblia. A igreja, em Gênesis 3, era Deus pessoalmente vindo. Em Gênesis 28, verso 16 e 17. Gênesis 28, verso 16 e 17. Diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então veja, é a primeira vez na Bíblia que a expressão a casa de Deus aparece. Então veja, a casa de Deus, na primeira vez que aparece na Bíblia, não é um prédio. Não é um prédio. Não é um lugar com uma estrutura física. A primeira vez em que a expressão bíblica, a casa de Deus, aparece, revela o lugar aonde Deus se faz presente. Você consegue entender? Então veja, esse prédio que nós temos aqui, ele não é a casa de Deus. Ele não é o templo de Deus. De acordo com o conceito que a gente está analisando desde o início da Bíblia, esse prédio seria, e supostamente seria, e assim nós gostaríamos que fosse, o lugar aonde Deus se faz presente. E isso faz deste lugar a casa de Deus. Mas o prédio não é a casa de Deus. Aqui é só um lugar aonde a gente pode, com conforto, com uma estrutura, estar na presença dele. Mas não é a casa que ele faz presente. Então não há um misticismo por detrás deste local aqui. Porque é a igreja. Ainda há aqueles, e isso acontece com pessoas que são mais tradicionais, que são mais antigas, né? Pessoas que têm uma certa idade já bem mais avançada, que pensam que, por exemplo, há uma diferença entre este lugar aí e este lugar aqui. Não, porque ali em cima é solo sagrado. Não, solo sagrado é onde Deus se faz presente. Quando você pensa que aqui em cima é solo sagrado, significa que este solo onde você está, não é. Você está entendendo? Só que se Deus está presente aqui, tudo aqui é sagrado. E aí a resposta que o texto vai me dizer, Jacó, ele diz no verso 17 o seguinte, vamos ler mais uma vez. E temendo disse, quão temível é este lugar. Veja que ele não tratou o lugar aonde Deus se fez presente de qualquer forma. Eu só vou abrir um parêntese para logo em seguida fechar. Como temos tratado o lugar aonde Deus se faz presente hoje? Quer dizer, parece que eu estou aqui à frente dizendo que esse prédio é só um prédio. Mas quando estamos aqui é o lugar aonde Deus se faz presente. Portanto, é a casa de Deus quando ele se faz presente. E quando ele se faz presente em sua casa e nós em sua companhia, vemos esse lugar de que forma? Tratamos esse lugar de que forma? Como a casa de Deus, como o lugar aonde Deus se faz presente? Ou como a nossa casa? O nosso lugar. Reflita nisso.
O texto vai dizer, então, que Deus vinha e se manifestava presencialmente. E onde ele se manifestava presencialmente, fisicamente, ali era considerada a sua casa, a sua igreja. Até que nós vamos avançando na Bíblia, e no livro de Êxodo, abra lá sua Bíblia, em Êxodo 25. Êxodo 25, verso 8, vai nos dizer o seguinte. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Você já leu esse texto comigo algumas vezes? Êxodo, capítulo 25, verso 8. O texto diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja, até o momento em que o santuário foi construído, a manifestação de Deus se tornava visível, literal e física. Ele vinha conversar com as pessoas, ele vinha presencialmente estar com o seu povo, ele fazia demonstrações de que ele estava no meio do povo. Aí agora Deus dá uma ordem a Moisés: eu vou habitar no meio do povo através de um santuário, através de uma igreja, através de um templo. E ali no templo tinha manifestações, o sol, aliás, uma coluna de fumaça saía do templo, né, do lugar santíssimo. Uma sombra, uma nuvem ficava por cima do templo, e sempre quando isso acontecia, era símbolo da presença de Deus ali naquele lugar. Era assim que acontecia. O Deus que agora se manifestava presencialmente escolhe habitar no meio do povo. Surge o tabernáculo, centro da vida espiritual de Israel. A presença de Deus se tornava visivelmente manifestada na nuvem e na coluna de fogo. Isso era visto. Então, o templo surge pela primeira vez lá no deserto. Só que em 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, Salomão vai inaugurar o templo de Salomão. Lembra? O povo ficou com um templo itinerante, andando para um lado e para o outro. Davi construiu o primeiro templo. Salomão vem e constrói o segundo templo, maior, mais onipotente, mais poderoso, mais magnificente do que o templo que o seu pai havia construído. Um templo muito, mas muito mais luxuoso. E quando foi inaugurar esse templo, 1 Reis capítulo 8, o verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27, vai nos dizer o seguinte: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e a terra, o céu dos céus, não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O que ele está dizendo ao inaugurar o templo? Que a casa, o templo, o prédio, esta estrutura, tão luxuosa quanto foi criada, não pode conter a presença de Deus. Quer dizer, Deus pode se fazer presente, mas ele não contém a presença de Deus. Não é o lugar aonde Deus está, é o lugar aonde Deus pode se manifestar. E aí o verso 28 vai nos dizer o seguinte: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, da qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu povo, que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. O que o salmista aqui está falando? O que Salomão aqui está dizendo? Salomão está dizendo assim: eu construí esse templo luxuoso, mas não é porque o Senhor mora nele. Eu construí esse lugar para te adorar, não é porque aqui o Senhor vai se fazer presente. Não, mas aqui virão aqueles que vão invocar a tua presença. E aí Salomão ele está dizendo, por favor, quando alguém te invocar, se faça presente.
O prédio não carrega a presença de Deus, mas o prédio congrega pessoas que querem estar na presença de Deus. O texto aqui está claramente dizendo que Deus só se faz presente em duas circunstâncias: quando os seus servos o buscam e quando os seus servos oram para Ele. Texto claríssimo. Para que os teus olhos estejam, verso 29, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar, na qual disseste. Olha o que ele disse: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Aqueles que invocam o nome do Senhor. Vocês estão entendendo? Então Deus se faz presente. Por isso, quando a gente vem aqui, a gente invoca o nome de Deus. Só que o texto continua e fala: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, quando orarem neste lugar. O teu lugar não é este, ele diz, o teu lugar está no céu. Mas, por favor, estende a tua presença até a igreja, até o templo. Então, a igreja é uma extensão da manifestação da glória de Deus. Agora, quando é que Deus manifesta a sua glória, a sua presença para a igreja? Quando ela invoca o nome dele e quando ela o busca em oração. Quando ela está preocupada com isso. Quando a igreja está preocupada com entretenimento, quando a igreja está preocupada com coisas que agradem a si, veja, isso aqui não se cumpre. O critério é muito simples e estabelecido na palavra de Deus. Salomão disse: Senhor, por favor, a tua igreja só será a extensão da tua glória, a extensão do teu templo aí do céu, se o teu povo te invocar e se o teu povo te buscar em oração. Por isso o culto de quarta-feira da nossa igreja não pode terminar. É claríssimo aqui a definição. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente via que esse era o critério. Primeiro, Deus vinha presencialmente. Depois, aonde ele vinha se tornava a casa de Deus. Aí ele estabelece o tabernáculo e se via a presença dele através da nuvem e da coluna de fogo. Aí Salomão constrói o templo e reivindica que o templo não é a casa de Deus, não é o lugar onde Deus mora, mas é o lugar onde Deus pode se manifestar e pode se tornar uma extensão da sua glória, da sua presença. A presença de Deus está no céu, mas a igreja pode se tornar uma extensão dessa presença com o seguinte critério, uma condição: que o povo invoque o nome do Senhor e que o povo busque em oração. Foi isso que nós vimos. E isso se torna o sistema, a religião, a busca, a comunhão do povo do Antigo Testamento. A ponto de fazer do templo todo o centro da adoração do povo judeu. Então o templo era ali o símbolo máximo de Deus. E isso acontecia. No Novo Testamento essa história muda. Por que muda no Novo Testamento essa história? Abra sua Bíblia em João. João capítulo 1. João capítulo 1. O verso 14. João, o capítulo 1, o verso 14, a história do templo muda. Agora o templo não é mais a extensão da presença e da glória de Deus. Por que não é mais no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento vai nos dizer no verso 14 o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora não é mais o templo o centro da adoração, onde a gente via uma extensão da presença de Deus. A igreja ali não era mais o prédio, a igreja ali agora era uma pessoa. Que pessoa? Jesus. A presença de Deus era vista através de Jesus. E aqui o texto é nítido ao dizer o seguinte: a glória de Deus era manifestada pelo Filho. Então no Antigo Testamento a gente via lá no início o Pai vindo presencialmente. Depois isso, por conta do pecado. Lembra, o pecado causa separação entre nós e Deus. Deus por bem achou melhor fazer o seguinte: não vem mais presencialmente, mas vou manifestar a minha glória, a minha presença através de um lugar. Para que todo aquele que vier me invocar e orar a mim, eu possa me manifestar a ele. Agora, no Novo Testamento, o Pai volta à estratégia inicial. Ele vem presencialmente de novo. Deus vem presencialmente de novo. É Jesus diante de nós, o Emanuel, o Deus conosco.
E aí Jesus, ele até vai falar para nós, em João capítulo 2, abre ali sua Bíblia, João 2, o verso 19, até o verso 21. João 2, do verso 19 até o verso 21. Ele diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus era a presença de Deus, Jesus era o templo de Deus, Jesus era a igreja. Ele era a igreja. Isso aqui que o texto vai ensinar. Jesus substituiu o templo físico e ele é o ponto de encontro entre Deus e a humanidade novamente. O templo agora tem coração, olhos, mãos e voz. Isso no início do Novo Testamento. Porque você sabe, Jesus volta para os céus. E agora precisa do templo de novo. Só que ao invés de Deus mandar construir uma igreja, o que Deus faz? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Você conhece esse texto. Ao invés de mandar construir a igreja, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. Eu lhes mandarei um outro Consolador. O mundo não o conhece, mas vocês o conhecem. Ele estava falando de quem? E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, o verso 16, leia comigo o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é a igreja aqui? Não é nós, não. É eu. A igreja aqui não é o prédio. A igreja aqui não é a instituição. A igreja aqui sou eu. Mas não é qualquer eu, a gente vai ver isso agora. Porque o texto aqui está dizendo que agora o altar não era aquele que o cordeirinho era morto, é o meu coração. Que agora o sacrifício não era o cordeiro, é a minha própria vida. E a glória de Deus agora tem que se manifestar nos meus atos. Não mais através da nuvem de fogo, da coluna de fogo e da nuvem. Você está entendendo o raciocínio da Bíblia ao me falar da igreja? É isso que a Bíblia está aprendendo, está mostrando. O templo agora que vai mostrar a presença de Deus não é mais um templo construído por mãos humanas, mas é um templo em que Deus coloca dentro de mim e dentro de você. O templo agora somos nós, o Espírito habita, e quando ele habita, a presença em mim e em você é contínua de Deus. Antes, para a gente sentir a presença de Deus, tinha que ir à igreja. Antes, para a gente ver a glória de Deus, tinha que ir para a igreja. Agora, para a gente sentir a presença de Deus e ver a glória de Deus, a igreja está aqui. Só que eu preciso ter Deus em mim, na minha vida, para isso acontecer. Antes, a glória de Deus se manifestava quando o povo invocava a Deus no santuário e quando o povo orava para Deus no santuário. Agora, a glória de Deus se manifesta quando eu busco Deus na minha vida. Quando eu oro para Deus na minha vida, aí ela se manifesta em mim. O texto é tremendo. Da mesma forma que o prédio não podia conter Deus, o homem também não pode. O homem também não pode. A glória do lugar aonde Deus está, a presença do lugar onde Deus está, se estende até o homem que honra o nome de Deus e o invoca, até o homem que em orações o busca. É ali que Deus se faz presente. Então, quando você disse assim, nós somos a igreja, errada. Eu sou a igreja, errado. Eu sou a igreja, o templo do Deus vivo, quando eu o honro, quando eu o busco, quando eu o invoco, da mesma forma como foi no Antigo Testamento. Para o prédio, agora o prédio sou eu. Olha que tremendo o que a mensagem está dizendo.
em Efésios capítulo 2, abra lá sua Bíblia porque dá tempo. Efésios 2. Efésios 2, o verso 21 e 22 vai me dizer o seguinte: na qual todo o edifício bem ajustado. Vou esperar você encontrar. Efésios 2, 21. Na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui está dizendo que a igreja vai crescer se ela for bem ajustada, como um santuário dedicado ao Senhor. Só que o texto de Paulo ainda vai dizer o seguinte: na qual, nessa igreja, nesse edifício bem ajustado, também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. A gente está sendo o quê? O que o texto está dizendo? Edificado. E o que é edificar? Está sendo construído. Então, no verso anterior ele está dizendo o seguinte: a igreja precisa ser ajustada para crescer. No verso seguinte, Paulo ele complementa a ideia e está dizendo assim: você é a igreja. E você está sendo edificada. Você está sendo ajustada. Então, às vezes a gente não entende por que algumas coisas estão acontecendo, por que Deus está permitindo outras coisas. Mas o texto aqui é claríssimo. Se eu estou buscando por Deus, se eu estou honrando Deus na minha vida, se eu estou clamando pelo Senhor, a presença dele se faz presente em mim. Mas por que ainda assim algumas coisas acontecem? O texto é claro ao dizer que eu estou sendo reconstruído, eu estou sendo ajustado, edificado, para que o Espírito Santo cada vez mais cresça em mim, para que a presença dele cada vez mais se torne visível em mim, para que a minha vida, o meu corpo se torne a habitação do Espírito. Que tremendo isso. Deus não habita, aliás, Deus habita em nós, e é em nós no indivíduo, e é em nós no coletivo, na igreja. Deus nos ajusta para que possamos crescer. Deus precisa edificar cada um de nós para sermos morada no Espírito. É isso que esse texto vai nos falar. No capítulo 3, o verso 10 e o verso 12, 10 a 12. Efésios capítulo 3. Efésios 3, 10 a 12. Gosto muito desse texto, ele fala muito a respeito do plano de Deus para a igreja e para a minha vida e para a tua. Mas olha o que diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Eu vou ler um pouquinho melhor uma outra versão para vocês. A versão Viva, ela diz o seguinte: para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio, tal como ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus, com toda confiança, por meio da nossa fé nele. O que o texto aqui acabou de dizer? Primeiro, a igreja não é o lugar aonde eu vou buscar a Deus. A igreja sou eu, se eu estiver buscando a Deus. A presença de Deus é vista na minha vida, e é vista na minha vida por um motivo. Porque Deus quer mostrar para o universo, aqui nessa versão diz assim, que ele é perfeitamente sábio, através das coisas que ele está fazendo em mim e em você. Quando eu o busco, eu me torno igreja, e ao me tornar igreja ele vai me ajustando, e ao me ajustar ele mostra que ele é perfeitamente sábio. Olha que tremenda mensagem. E aí o texto vai dizer: por conta disso temos livre acesso à presença de Deus. Então a gente não precisa vir à igreja para sentir a presença de Deus, basta a gente buscá-lo. Que tremendo. Como diz Atos 7,48, palavras de Estevão, Atos 7,48, diz assim: mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas.
Estevão confirma que o templo não é mais físico. Agora o templo somos eu e você. Paulo ainda vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que foste comprado por alto preço? Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Não é cantando, não é louvando, erguendo a mão na igreja. É usando o corpo para receber Deus na nossa vida. É cuidando dele para que Deus possa, através do corpo, se manifestar a outras pessoas. É isso que o texto vai nos dizer. No fim, eu perguntei para vocês o seguinte: é o templo? É prédio? Eu quero ler o último texto com vocês. Apocalipse 21, verso 3. Abra lá a sua Bíblia. Apocalipse 21, verso 3. Na verdade não é o último, é o penúltimo, mas aqui a gente está do ladinho de outro texto, no mesmo capítulo. Apocalipse 21, verso 3, e depois nós vamos ler o verso 22. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja, no Antigo Testamento, Deus se manifestava a sua presença de forma física, presencialmente. Aí o pecado nos separa de Deus. Ele precisa agora colocar a presença dele em pontos isolados. Mas o pecado continua nos separando de Deus, ele precisa de um templo físico. Um templo construído por mãos humanas. Mas aí Salomão vai dizer: esse templo não comporta Deus. Aí Jesus vem à terra, porque o templo não comporta Deus, mas o templo era o lugar onde as pessoas que amam a Deus o buscavam, o invocavam, oravam a Ele, portanto Deus se manifestava a essas pessoas. Aí Jesus vem e novamente Deus presencialmente, fisicamente, pessoalmente quer se relacionar comigo, com você, mas Ele vai embora. E aí agora o templo não é mais paredes, somos eu e você, é através de eu e você, de mim e de você, que ele vai conseguir chegar a outras pessoas. Só que não é este eu qualquer um. É eu que busco, eu que honro a Deus, eu que penso nas coisas do alto, eu que permito que o Espírito Santo me transforme. Este eu se torna o templo de Deus. Edificado pelo Senhor, ajustado pelo Senhor, aonde ele se faz presente. Só que aí Apocalipse vai dizer que na nova terra não vai precisar mais de mim como templo. O provisório. Porque o próprio Deus mais uma vez vai se fazer presente. E aí o verso 22 diz o seguinte: nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus sempre quis estar conosco. Quando Ele não pode, Ele está em nós. E Ele quer estar na vida das pessoas que não o conhecem através de nós. Então, o que é o templo? O que é a igreja? A igreja não é prédio, a igreja não é arquitetura, a igreja não é o ambiente. A igreja é o povo habitado por Deus. A igreja é o templo vivo aonde Deus, através do Espírito Santo, mora. A igreja é a comunidade onde Cristo vive e se revela. A igreja, como você viu, é a presença de Deus. Eu preciso te perguntar: Deus está presente na sua vida? Deus se faz presente na sua vida? Se Ele se faz presente na sua vida, você é a igreja. Se Ele não se faz, não significa que você não pode ser, você pode, só precisa pedir a presença dEle mais uma vez. Deus se faz presente nesse lugar? Se Ele se faz presente neste lugar, este lugar também é a igreja. Mas se Ele não se faz, cada um de nós, como membros, como comunidade, temos que pedir para que Ele faça. Temos que autorizar para que esse templo e este templo aqui seja um templo vivo. Amém? Então, se essa é a tua oração, eu queria te convidar para nós nos colocarmos em pé e encerrarmos o culto, cantando um hino que fale sobre isso mesmo. Templo vivo é o hino que nós vamos cantar.
Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Para manifestar o teu poder. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque podemos vir à tua igreja, mas obrigado porque podemos ser a igreja. A igreja é o lugar onde o Senhor se faz presente. A igreja é o lugar onde aqueles que estão o invocam, clamam por ti e te honram. E a nossa vida só é a igreja se o Senhor se fizer presente. Nossa vida só é a igreja, só será a igreja se nós te honrarmos, te buscarmos, se nós reverenciarmos o teu santo e poderoso nome. Como nós cantamos, Senhor, habita em nosso viver. Faz de nós um templo vivo. Faz da nossa igreja, desse prédio, também um templo vivo. E que todos ao nosso redor e ao redor dessa comunidade possa ver o teu poder, as tuas obras e como é perfeitamente sábio o nosso Deus. Por isso nós nos entregamos nas tuas mãos. Dá-nos uma boa noite. Faça um milagre em nossa vida. Traga-nos de volta aqui no sábado pela manhã para te adorar. Em nome de Jesus. Amém.